A fome no contexto medieval europeu significava que as pessoas realmente morriam de fome em larga escala. Apesar de brutais, fomes eram ocorrências familiares na Europa medieval. Por exemplo, fomes localizadas ocorreram fartamente na França durante o século XIV. Na Inglaterra, o mais próspero reino afetado pela Grande Fome, houve episódios em 1315, 1317, 1321, 1351, 1369 e além disso. Para a maioria das pessoas não havia o suficiente para comer e a expectativa de vida era relativamente curta. De acordo com os registros da família real britânica, a melhor e mais abonada da sociedade, a expectativa de vida média em 1276 era de 35,28 anos. Entre 1301 e 1325, durante a Grande Fome, era de 29,84 anos, enquanto que durante a Peste Negra ela caiu para 17,33 anos. Foi um período marcado por níveis extremos de crimes, doenças, milhões de pessoas foram levadas, tanto adultos quanto os pequeninos, e tudo que você possa imaginar aconteceu nesse período. Houve consequências para os estados nacionais e a demografia do continente e a sociedade europeia como um todo. A fome de 1315 auxiliou a potencializar as futuras calamidades do século XIV. Ocasionalmente, ela foi datada como 1315 a 1322. Foi a primeira de uma série de crises sociais em larga escala que atingiram a Europa no século XIV, marcando assim o fim de um período anterior de prosperidade no continente durante o século XIII. Segundo registros daquela época, tudo deu início na primavera de 1315. Chuvas acima do normal caíram na maior parte da Europa. Pela primavera e verão continuou chovendo, e a temperatura se mantinha fria. Nessas condições, os grãos não germinavam. A alteração climatológica acabou por promover quebras universais das colheitas entre a primavera de 1315, acentuando-se no verão de 1316 até o verão de 1317. A Europa não se recuperou totalmente até o ano de 1322. Os grãos eram levados para silos em urnas e potes. Os alimentos para os animais não podiam ser curados. Então, não existia ração para o gado. Os preços na Inglaterra dobraram entre a primavera e o meio do verão. O sal, a única maneira de curar e preservar a carne, era difícil de se obter, porque a água evaporava no tempo úmido, e ele subiu de 30 para 40 chenins. Em várias províncias, o trigo subiu 340% e os camponeses não podiam mais pagar pelo pão. Estoques de grãos para emergências de longo prazo eram limitadas apenas para os nobres e lordes. Mesmo diante as pressões populacionais, ainda assim a colheita acima da média demonstravam que alguns passariam fome. Pessoas começaram a colher raízes comestíveis, plantas e castanhas, entre outros alimentos, nas florestas. Alguns tentavam esconder alimentos em cavernas para poder se alimentar. Existe um número de incidentes documentados que mostram a extensão da fome. Em um deles relata que Eduardo II, em 1315, não tinha pão para ele e nem para sua corte. Foi uma das raras ocasiões em que o rei da Inglaterra ficou sem comer. Essa grande fome recebeu seu nome não somente pelo número de mortos, pela extensa área geográfica afetada ou por sua duração, mas sim também pelas suas consequências a longo prazo. A Europa medieval do século XIV já tinha experimentado a violência social generalizada por vandalismos e crimes que ocorriam naquela época. Mesmo entre aqueles que normalmente não inclinado a atividades criminosas, que iriam recorrer a todos os meios necessários para sobreviver e alimentar a si mesmo e suas famílias. A Grande Fome marcou um final claro para o período sem precedentes de crescimento da população que tinha começado em torno de 1050, embora alguns acreditam que o crescimento já tinha vindo a abrandar por algumas décadas. A fome era, sem dúvida, um término claro de alto crescimento populacional. A Grande Fome viria a ter consequências para eventos futuros no século XIV. Como a peste negra, quando uma população já enfraquecida seria atacada novamente. E você, o que acha dessa história? Deixe aqui nos comentários.
A todos que acompanharam o vídeo, nosso muito obrigado. Não é inscrito no canal? Aproveite e se inscreva. Tem vídeos toda semana. Se você quiser, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E nos falamos no próximo.